Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do terceiro episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido. Esse episódio que saiu pra gente há 2 dias atrás. Como eu falei no vídeo de ontem, eu deixei a análise do episódio 2 e 3 separada pra poder analisar bem detalhado cada episódio. Esse episódio que, diferente do segundo, que eu achei um pouco morno, foi muito ativo, cenas de lutas absurdas igual tá tendo em toda essa temporada aqui, e que também tivemos sendo citado aí grandes nomes como Frank Castle. Vamos fazer uma análise desse episódio, julgamento do espadachim, então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar da onde parou o segundo episódio e da onde começa o terceiro. A caça à força-tarefa. A Karen já tinha falado pra gente no final do segundo episódio que iria começar a caçar a força-tarefa. Se eles estavam caçando os vigilantes, nada melhor do que também os vigilantes caçarem a força-tarefa. Ela então prendeu um daquele agente que inclusive lutou com ela, e nós vemos que o agente não está do lado da força-tarefa. Mais uma vez provando aquilo que eu já tinha falado. Primeiro, né, a força-tarefa anti-vigilante é igual a ICE do Trump, mas tudo bem, não vou entrar nesse assunto aqui, né? E também, cara, eles vivem nessa ditadura, não só como as pessoas de Nova York, mas também com todos os seus empregados, igual nós vimos o Powell destratando completamente a rapaziada que estava trabalhando no cargueiro, e assim também como os próprios agentes da Força-Tarefa. A gente reparou nessa temporada que a Força-Tarefa aumentou muito, e tipo assim, não é possível que exista tanta gente retardada assim ao ponto de se alistar ali na Força-Tarefa. É o caso mesmo, entendeu? Não existe tanta gente idiota assim. Alguns deles estão sendo forçados, como esse agente que a Karen prendeu. O próprio Demolidor depois vê que ele não tá mentindo nas coisas que ele tá falando por causa do seu coração. A gente sabe que o Matt, ele consegue, né, saber se uma pessoa tá falando a verdade ou não pelo batimento do seu coração. E realmente, aquele agente não está do lado da força-tarefa. Ele tá fazendo aquilo ali porque colocaram ele ali e ele não tem como sair. É interessante também que o nome dele é Alan Sanders, cara, que não existe nos quadrinhos da Marvel, mas nos quadrinhos da Marvel existe um personagem com o mesmo sobrenome dele, e que realmente tem ligação com o meio urbano da Marvel, principalmente com o Homem-Aranha. No caso é o James Sander, que no caso o James Sander é o Speed Demon, o vilão do Homem-Aranha, aquele velocista, aquele vilão velocista do Homem-Aranha que já apareceu na animação de Seu Amigão da Vizinhança, e ele no caso tem o mesmo sobrenome desse Alan Sanders, desse agente aqui. E pelo esse agente e não estar do lado da Força-Tarefa, a gente pode deduzir que ou ele tem algum parentesco com o James Sanders, que ainda não apareceu aí no CM, ou a Marvel pode adaptar para ele mesmo ser o James Sanders e ser o Speed Demon, o que eu acho mais difícil. Mas só para pegar essa referência, caso você não tenha pegado, e falar um pouquinho disso aqui. Mais uma vez vemos a Glenn também lidando com o seu pesadelo do Muso. Ela tem a máscara dele guardado e ela faz aquele exercício de olhar para a máscara todos os dias. Ela olha e dá uma martelada na parede, mostrando que a cada martelada, a cada pregada que ela dá ali na parede é um tipo de vitória. Ela consegue ficar um tempo maior olhando para a máscara sem sentir todo aquele medo. E a gente sabe que ela ainda é muito traumatizada por conta disso, e como eu já teorizei, eu acredito que sim, assim como nos quadrinhos, o Muse vai retornar à vida e deve retornar, inclusive, diretamente na Glenn. Cara, isso seria muito foda. Se a primeira aparição dele fosse diretamente para a Glenn, ia ser muito legal. Assim como também nós vimos a cena após isso aqui, da Glenn conversando com a Kristen, e vemos muito claramente os lados opostos que estão rondando Nova York. Não só a Kristen, que tá do lado dos vigilantes e do Matt Murdock, mas também a própria Glenn, que está do lado do Rei do Crime, do Wilson Fisk. Não só porque a Glenn é uma contratada, é uma empregada do Rei do Crime, mas também porque Nova York inteira está dividida. Nós vemos, por exemplo, ali no BB Report, todo episódio, as pessoas defendem Wilson Fisk, assim como outras pessoas defendem os vigilantes, como nós vemos nas cenas de picho, nas cenas onde as pessoas zombam do Wilson Fisk, do Rei do Crime, picham o símbolo do Demolidor. As pessoas vivem uma resistência. Mas por que a gente só vê as pessoas que estão do lado do Wilson Fisk? Porque quem não está sendo presa lá na prisão, lá naquele porto que nós vimos. Então por isso que a gente não vê as pessoas reclamando do Wilson Fisk. A gente só vê no BB Report as pessoas falando bem, porque quem reclama nem aparecer tá aparecendo, já tá presa e graças a Deus não estão mortas, mas já estão presas há muito tempo. Vemos então a Kristen se encontrando ali com o espadachim
e conversando com ele sobre o seu julgamento, que vai ser justamente nesse dia aqui, que a gente teve no episódio. Eles falam sobre o show público de Wilson Fisk, e esse é o ponto interessantíssimo. A gente sabe que ele tá querendo fazer esse show público, e ele conseguiu fazer esse show público, até porque o julgamento estava comprado. Vemos, inclusive, a própria juíza tomando remédios para não sair do seu personagem. Os juízes já estavam comprados e estavam do lado do Wilson Fisk, e é o show público que o próprio Duquesne já tinha falado com a Kristen naquela conversa ali. O julgamento do espadachim já estaria comprado. E por que foi comprado? Porque o Wilson Fisk queria que toda a mídia e todas as pessoas vissem que ele tá certo, que ele prendeu um vigilante, ele é culpado por crimes, ele é um assassino e ele tem que ser preso. Mesmo que nada disso seja verdade, o que a gente sabe que não é. Mas ele precisa de que aquilo ali seja verdade pra mídia e pra todo mundo olhar pra ele, bater palma e falar: Wilson Fisk está tornando Nova York realmente uma cidade muito melhor. Vemos também toda aquela prisão ali do Fisk, que a gente já sabia que estava acontecendo. E durante aquela prisão nós vemos que não tem nenhum vigilante. É o interessante, a força-tarefa anti-vigilante, nós não temos nenhum vigilante na prisão. Só pessoas inocentes, incluindo a tia da Ângela Del Toro. Vemos que o único vigilante que estava preso é o espadachim após o seu julgamento, quando eles vão naquela fuga da prisão. Mas quando mostra só a prisão, não tem nenhum vigilante. Só pessoas do bem, pessoas inocentes, cara. E também naquela conversa da Karen com o Matt Murdock, ela sente falta do Frank Castle. Ela questiona ao Matt, será que o rei do crime matou o Frank? Será que ele tá morto? Porque ele também tá desaparecido. Ninguém sabe onde tá o Frank. Vale lembrar que a última aparição dele foi justamente na primeira temporada de Demolidor Renascido, quando ele foge da prisão de Wilson Fisk. Agora a gente só vai ver o que aconteceu com ele no seu especial, no dia 12 de maio. Mas ninguém sabe onde está o Frank Castle. A Karen obviamente sente falta, porque eles tiveram uma relação muito boa, tanto amorosa quanto de amigo mesmo. O Matthew fica um pouquinho com ciúme, mas ele releva. E a Karen está se tornando, de fato, a Karen Castle. Brincadeira, né? Ela está puxando para esse lado de vigilantismo do justiceiro. Ela questiona por que eles não matam de vez alguns agentes da Força Tarefa. O Matthew, óbvio, fala o óbvio, né? Você acha que matar vai resolver alguma coisa? Não é assim que funciona. E a gente vê que a Karen não liga muito pra isso. Tanto que durante a fuga da prisão, eles tirando aqueles inocentes, ela matou um agente da Força Tarefa. O Matthews até se assustou durante a cena, né? Mas ela faz isso, mostrando que esse lado vingativo da Karen está ainda mais vivo. A gente sabe que ela é uma pessoa vingativa e uma pessoa bem violenta, mas ela tá levando isso até a frente. E talvez isso é até falta do Frank Castle ao seu lado, que é uma pessoa até pior do que a Karen. A Karen não é uma pessoa ruim, nem o próprio Frank Castle, mas nesse sentido de agressividade. É uma pessoa muito mais agressiva do que a Karen e que até deixava a Karen mais balanceada, como a gente já tinha visto. Vemos também que o Matthew, ele leva aquele tipo de licença, ele envia uma licença anônima para a governadora, na tentativa de parar o Fisk com a lei, com a justiça. Já que não dá para ele matar o Fisk, não dá para ele fazer nada desse tipo, ele vai usar a justiça. Então ele leva aquela licenciatura e manda para a governadora para que o porto seja parado. E por que isso aconteceria? Por que isso daria certo para o Matthew? Porque com a governadora usando aquela licença e travando o porto, não tem como o rei do crime mandar seus armamentos e toda a sua carga embora de Nova York. E isso até se inclina um pouco para acontecer. Porém, a gente sabe como o Wilson Fisk tem uma relevância muito grande dentro de toda Nova York. Tanto que naquele jantar ali no final do episódio, a governadora está totalmente felizinha do lado do rei do crime. Isso por conta do seu medo, como a própria Vanessa falou. Ela tem medo do Wilson e muito provavelmente essa licença da governadora não vai pra frente, não vai dar muita coisa. Vemos também aquela conversa do Buck com o Daniel, e o Daniel questiona sobre o passado do Buck. Como eu já falei, Buck Cashman nos quadrinhos é um vilão do Demolidor principalmente, já apareceu em outras histórias de heróis urbanos, como o próprio Homem-Aranha, até o Capitão América, e a gente sabe que ele é um vilão treinado do exército americano nos quadrinhos. Como eu falei, o Daniel, ele acaba puxando um pouco a ficha criminal ali do Buck. Não a ficha criminal, mas a ficha do seu passado. Ele fala sobre os treinamentos que ele teve no exército, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, e o Buck fica até incrédulo, porque talvez, obviamente, o Wilson Fisk sabe do seu passado, mas talvez só o Wilson Fisk saiba do passado do Buck, mais ninguém. Então ele fica até, com um olhar mais atento ao Daniel. Isso
Isso aqui é interessante, porque o Daniel pode ser caçado pelo grupo do Wilson Fisk. Então chegamos ao grande julgamento do espadachim. E como eu falei, julgamento comprado, e a maior parte desse julgamento foi a grande cortina. Como eu falei, cara, isso aqui era tudo uma cortina de fumaça para mostrar que o Wilson Fisk estava certo, e que o Wilson Fisk, ele é o grande poderoso. Tudo que ele disser, né? Tudo que ele disser é verdade. Se ele falar que o espadachim é um assassino, um vigilante assassino, é verdade, porque o espadachim foi julgado e ele foi condenado. Ou seja, ele é o grande vilão da história e o Wilson Fisk é o cara bonzinho de tudo isso aqui. É óbvio que isso aqui estava tudo comprado. Assim como a Kristen só questiona o juiz e ele fala que ela está prestes a fazer um desacato à autoridade. E vemos os próprios agentes da Força Tarefa se movimentando, mostrando que a qualquer momento eles poderiam prender a Kristen por ela ter feito um desacato ao juiz, o que nem chegou perto de acontecer. Mas isso prova mais uma vez como nem pela justiça dá pra confiar mais. Você não consegue vencer o Wilson Fisk nem fisicamente e muito menos na justiça. Ele tem todo mundo na sua mão, porque ele tem a sua corte. Assim como o Buck fala naquela conversa e naquele jantar junto com a Glenn, ele fala da corte do rei do crime. Ele é o rei, Vanessa é a rainha, o Daniel é o bobo da corte e o Buck é o cavaleiro. Ele tá ali, ele é o homem das armas, ele só tá ali pra atirar. É interessante ver que o Buck realmente é uma pessoa muito inteligente mesmo, sabe? A gente sabe disso aqui, e ele também sabe disso tudo. Ele não vai bater de frente nunca com o Wilson Fisk, porque ele entende o seu lugar, o que um bobo da corte não entende, o que até a função da Sheila também não entenderia. Então são peças do tabuleiro da corte do rei que podem ser despejadas, podem ir de vala, podem ir de base, entendeu? Porque o único que entende o seu lugar é o cavaleiro, é o homem das armas, no caso o Buck. O Fisk também, ele é grande durão, é o que nós vemos na reportagem da BB Report na TV daquele bar que a Kristen tá bebendo, falando que Fisk é durão e por isso ele vai marcar aquela luta. Isso aqui já explica o porquê o Fisk tá querendo montar essas lutas de rua contra lutadores, porque ele quer se provar durão de fato. Se ele já mostra que ele é o grande poderoso na justiça, nos julgamentos, ele também vai mostrar isso na força física, e isso explica, como eu falei, o porquê o Fisk está querendo montar essas lutas de rua, pra mostrar que ele é mais forte que qualquer um e que qualquer vigilante que tentar bater de frente fisicamente com o Wilson Fisk vai perder, porque ele é durão. E as pessoas vão cair em mais uma mentira dele. Finalmente vemos uma das cenas mais incríveis da série de Demolidor Renascido, unindo a primeira e essa segunda temporada. O demônio no porto. Demolidor junta todas as informações que a Kristen conseguiu pegar quando foi visitar o espadachim e vai até o porto. Ele consegue entrar e vemos a grande divisão de escolhas. Ou ele vai até o seu relógio que ele colocou naquela carga de armas do Wilson Fisk, ou ele salva as pessoas que estão presas. Ele não estava esperando ver aquelas pessoas presas ali, só as armas. Obviamente ele escolhe o que um herói escolheria, salvar as pessoas. Ele então faz aquela fuga da prisão e, como eu falei, só temos um vigilante na prisão para vigilantes da Força Tarefa, que no caso era o espadachim, que inclusive ajuda ele a fugir com as pessoas e salvar as pessoas. O resto são tudo pessoas inocentes. E galera, mais uma vez eu preciso destacar isso aqui. Que cena de porrada absurda, genial, galera. Pô, tá maluco, tá maluco. Vocês viram essas cenas aqui? Essa porradaria, rapaziada, tá doido. O espadachim junto com o Demolidor. A gente viu pouco da porrada do espadachim na série do Gavião Arqueiro e agora a gente vê muito mais. Ele mata um dos agentes, inclusive, coisa que a Karen fez também, como eu falei. Mas o que mais importa é a luta do Demolidor. O cara consegue salvar todo mundo, consegue tirar todo mundo da prisão da Força Tarefa e consegue descer o cacete em todos os agentes. Ele consegue fazer isso tudo e ainda assim salvar todo mundo. Cara, que cena de ação absurda. A coreografia dessa temporada está perfeita. Eu acho que, cara, a melhor coisa por enquanto da temporada estão sendo as cenas de luta, estão muito bem trabalhadas. Eu acho que, cara, tá no mesmo nível das lutas das primeiras temporadas na Netflix. Tá no mesmo nível. Pra quem viu a série na Netflix, pra quem acompanhou as temporadas e viu até mais de uma vez a série, vai entender o que eu tô falando, cara.
Essa porradaria tá sinistra e, na minha opinião, tá no mesmo nível das melhores lutas que nós tivemos na Netflix. Cara, sensacional, sabe? A vontade é de você voltar e rever a cena de luta de novo, porque é muito foda. Mas eles também contam com a ajuda da Tigresa Branca. Angela Del Toro aparece pra Karen com o colar. O que eu falei no segundo episódio? Com certeza a Angela iria pegar aquele colar e iria se tornar a Tigresa Branca, e de forma até precoce, porque nos quadrinhos ela se torna a Tigresa Branca quando ela já é adulta. Aqui ela se torna já adolescente ainda, né? Criança, adolescente. E ainda assim ela consegue ajudar. Ela, honrando o legado do seu tio Hector Ayala, usa sua faquinha pra cortar o pneu ali da Força Tarefa, não deixando eles saírem ali do porto pra ir atrás da rapaziada que fugiu com o espadachim, que conseguiu se salvar da prisão. Mostrando que a Tigresa Branca está preparada pra entrar aí na equipe de defensores do Demolidor. A nova equipe de defensores. Ela tá preparada, hein? Deixa ela crescer um pouquinho, que ela vai, cara, botar pra quebrar, porque ela quer vingança. Ela quer vingança com a sua tia, ela quer vingança principalmente com o seu tio Hector Ayala. Vemos então que, obviamente, como o Demolidor optou por salvar as pessoas que estavam presas, as armas e as cargas do Wilson Fisk continuaram dentro do porto. Obviamente, cara, o Wilson Fisk tem que fazer alguma coisa com aquilo ali. Não tem como ele deixar aquelas cargas ali, até porque o Demolidor fez um barulho estridente. E a gente sabe qual era o plano dele: tirar as pessoas dali e, obviamente, jogar isso nas notícias. Todo mundo iria investigar aquele local e ver que realmente no navio de Northern Star tinha armas, como o Demolidor já havia procurado e como já estava sendo rumorizado na internet pela própria Bibi Yurik como prefeito rei do crime. Então a única opção era a seguinte: explodir aquilo tudo e largar de mão. Até porque não é nem certo que a governadora vá ficar do lado do rei do crime, então foi a melhor coisa que o rei do crime fez pra ele, pros seus negócios. Explodiu tudo, acabou com as armas, acabou com as provas do Demolidor também e acabou com muitas vidas inocentes. Vidas que já nem eram pra estar trabalhando mais naquele cargueiro, já eram pra ter ido embora, mas a Força Tarefa oprimiu, junto com a sua ditadura ali, em cima daqueles empregados que acabaram sendo mortos inocentemente naquele Titanic de Northern Star. Então o navio afunda e não tem mais notícia pra se dar. Demolidor não tem mais as provas para colocar que o Wilson Fisk estava contrabandeando aquelas armas, assim como o Fisk tem como explicar o porquê que o navio explodiu. Ele estava rachado, ele estava quebrado. O navio só explodiu porque ele já estava tudo podre. Então era óbvio que aquilo ali aconteceria em qualquer tempo. Obviamente, cara, o Demolidor vai se sentir culpado por isso aqui. A gente deve ver isso no quarto episódio. Ele ainda remoendo isso por não ter tirado as armas e tirado as pessoas juntos. Obviamente, cara, era muito difícil dele conseguir fazer isso, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas talvez se ele tivesse gente ajudando, ele tinha conseguido. Talvez, inclusive, isso seja o pontapé inicial pra ele ir atrás da Jessica Jones pra ajudar ele e outros heróis urbanos como Luke Cage, Punho de Ferro, pra poder ajudar ele em toda essa causa. Porque ele sozinho não tem como fazer tudo. Ou ele salva as pessoas, ou ele salvava as provas que ele tinha contra o Fisk. Ele fez o que um herói faria, mas se ele tivesse mais gente ajudando, dava pra ter feito os dois. E como eu falei, isso deve ser o pontapé inicial para ele chamar todos os seus reforços. Bom, como eu falei, cara, um episódio incrível, cenas de lutas absurdas, gostei muito desse terceiro episódio, cara, mais do que o segundo até, talvez até mais do que o primeiro, por enquanto, na minha opinião, o melhor episódio, muito foda, principalmente as cenas de luta. Comenta o que vocês acharam desse terceiro episódio, se vocês pegaram alguma referência que eu não peguei, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!